Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 72 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado O Extermínio do Demônio Jarasandha. Em resumo a esse capítulo, é dito como o Senhor Krishna ouviu o pedido do rei Yudhishthira e então fez os preparativos para que Bhimacena derrotasse Jarasandha. Certo dia, o rei Yudhishthira dirigiu-se ao Senhor Krishna enquanto este estava sentado na Assembleia Real. Ele disse: Meu senhor, desejo executar o sacrifício Rajasuya. Neste sacrifício, as pessoas desinteressadas em prestar-te serviço devocional poderão ver em primeira mão a superioridade de teus devotos e a inferioridade dos não devotos. Além disso, conseguirão ver teus pés de lótus. O Senhor Krishna elogiou a proposta de Yudhishthira dizendo: Teu plano é tão excelente que disseminará tua fama por todo o universo. De fato, todos os seres vivos devem desejar que se execute este sacrifício. Para tornar possível este sacrifício, porém, deves primeiro derrotar todos os reis da terra e reunir toda a parafernália necessária. Satisfeito com as palavras do Senhor Krishna, o rei Yudhishthira enviou seus irmãos para conquistar as várias direções. Depois de terem vencido os reis que dominavam nas direções que lhe foram determinadas, ou ganho a lealdade deles, os irmãos Pandavas voltaram trazendo riqueza abundante para Yudhishthira. Eles lhe informaram, todavia, que não era possível derrotar Jarasandha. Enquanto o rei Yudhishthira ponderava sobre como poderia subjugar Jarasandha, Sri Krishna revelou-lhe como fazer isso, segundo o conselho dado antes por Uddhava. Bhima, Arjuna e Sri Krishna, então, disfarçaram-se de brahmanas e foram ao palácio de Jarasandha, que era muito devotado à classe bramínica. Eles se apresentaram como brahmanas ao rei Jarasandha, bajulando com elogios a sua reputação de hospitalidade, e pediram-lhe que atendesse ao desejo deles. Vendo as marcas das cordas de arco em seus corpos, Jarasandha concluiu que eram guerreiros e não brahmanas, mas ainda assim, embora temeroso, prometeu satisfazer qualquer desejo que tivessem. Naquele momento, o Senhor Krishna tirou o disfarce e pediu que Jarasandha lutasse com ele em combate individual. Mas Jarasandha recusou, alegando que Krishna era um covarde, pois fugira uma vez do campo de batalha. Jarasandha também se negou a lutar com Arjuna sob o pretexto de que este era inferior em idade e tamanho. Mas a Bhima ele considerou um digno oponente. Então Jarasandha entregou a Bhima uma massa e apanhou outra para si. E saíram todos da cidade para começar a luta. Depois de algum tempo de luta, ficou claro que os dois rivais se equiparavam em força, de tal modo que nenhum dos dois sairia ganhando. O Senhor Krishna, então, partiu ao meio um ramo de árvore, mostrando assim a Bhima como matar Jarasandha.
Bhima atirou a Jarasandha ao chão, pisou numa de suas pernas, agarrou a outra e pôs-se a rasgá-lo dos genitais até a cabeça. Vendo Jarasandha morto, seus parentes e súditos clamaram em lamentação. O Senhor Krishna então nomeou o filho de Jarasandha governador de Magadha e libertou os reis que Jarasandha aprisionara. Então finalizamos aqui o resumo. Vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: certa vez, enquanto o rei Yudhishthira estava sentado na Assembleia Real, rodeado por eminentes sábios, brahmanas, kshatriyas e vaixas, e também por seus irmãos, mestres espirituais, anciãos da família, parentes consanguíneos e amigos, ele se dirigiu ao Senhor Krishna enquanto todos escutavam. Sri Yudhishthira disse: ó Govinda, desejo adorar tuas auspiciosas e opulentas expansões mediante o sacrifício Rajasuya, ó Rei das cerimônias védicas. Por favor, faze de nosso esforço um sucesso, meu Senhor. Pessoas purificadas que constantemente servem, glorificam e meditam em tuas sandálias, que destroem tudo o que é inauspicioso, com certeza se libertarão da existência material, ó pessoa de umbigo de lótus. Até mesmo se desejam alguma coisa neste mundo, eles a obtêm, ao passo que outros, aqueles que não se refugiam em ti, jamais estão satisfeitos, ó Senhor. Portanto, ó Senhor dos Senhores, que as pessoas deste mundo vejam o poder do serviço devocional prestado a teus pés de lótus. Por favor, mostra-lhes, ó Onipotente, a posição daqueles Kurus e Srinjayas que te adoram e a posição daqueles que não o fazem. Dentro de tua mente não pode existir tal diferenciação como isto é meu e aquilo é de outrem, porque és a suprema verdade absoluta, a alma de todos os seres, sempre equilibrado e desfrutando a felicidade transcendental dentro de ti mesmo. Assim como a árvore dos desejos celestial, abençoas a todos os que te adoram de modo apropriado, concedendo-lhes os frutos desejados em proporção ao serviço que prestam a ti. Nada há de errado nisso. Então, Krishna disse: tua decisão é perfeita, ó Rei, e por isso tua nobre alma se espalhará por todos os mundos, ó atormentador de teus inimigos. De fato, meu Senhor, para os grandes sábios, os antepassados e os semideuses, para nossos amigos bem-querentes e de fato para todos os seres vivos, é desejável a execução deste rei dos sacrifícios védicos. Primeiro, vence todos os reis, põe a terra sob teu controle e reúne toda a parafernália necessária. Então, executa este grande sacrifício. Estes teus irmãos, ó Rei, nasceram como expansões parciais dos semideuses que governam vários planetas. E és tão autocontrolado que conquistaste até mesmo a mim, que sou inconquistável para aqueles que não conseguem controlar os sentidos. Ninguém neste mundo, nem mesmo um semideus, isso para não falar de um rei terreno, pode derrotar meu devoto com sua força, beleza, fama ou riqueza. Então Shukadeva Goswami disse: após ouvir estas palavras cantadas pelo Senhor Supremo, o rei Yudhishthira ficou jubiloso e seu rosto desabrochou como um lótus. Então ele enviou seus irmãos,
que eram dotados com a potência do Senhor Vishnu para conquistar todas as direções. Ele mandou Sahadeva para o sul com os Trinjayas, Nakula para o ocidente com os Matsyas, Arjuna para o norte com os Kekayas e Bhima para o oriente com os Madrakas. Depois de derrotar muitos reis valentes, estes heróicos irmãos voltaram trazendo abundantes riquezas para Yudhishthira Maharaja, que tencionava executar o sacrifício, ó rei. Ao ouvir que Jarasandha continuava invicto, o rei Yudhishthira pôs-se a ponderar, e então Hari, o senhor primordial, contou-lhe o meio que Uddhava apresentara para levar Jarasandha à derrota. Então, Bhimasena, Arjuna e Krishna disfarçaram-se de brahmanas e foram para Girivraja, meu querido rei, onde se encontrava o filho de Pritadrata ou Jarasandha. Disfarçados de brahmanas, os guerreiros reais foram à casa de Jarasandha na hora marcada para receber hóspedes e submeteram sua súplica àquele zeloso pai de família que tinha respeito especial pela classe bramínica. Krishna, Arjuna e Bhima disseram: ó rei, ficai sabendo que somos hóspedes necessitados que viemos de longe à vossa procura. Nós vos desejamos tudo o que há de bom. Por favor, concedei-nos qualquer coisa que desejarmos. Que é que o tolerante não pode tolerar? Que é que os perversos não farão? Que é que o generoso não dará em caridade? E a quem os homens de visão equânime verão como um estranho? De fato, deve-se considerar censurável e digno de dó aquele que, embora capaz de fazê-lo, deixa de conseguir com seu corpo temporário a fama duradoura glorificada por grandes santos. Harishchandra, Rantideva, Unchavriti, Mudagla, Sibi, Bali e o caçador e o pombo legendários e muitos outros alcançaram o permanente por meio do impermanente. Shukadeva Goswami disse: pelo som de suas vozes, sua estatura física e as marcas de cordas de arcos em seus antebraços, Jarasandha pôde perceber que seus hóspedes pertenciam à ordem real. Ele pôs-se a pensar que os vira antes em algum lugar. Jarasandha pensou: estes são sem dúvida membros da ordem real, vestidos de brahmanas, mas ainda assim devo satisfazer-lhes a súplica de caridade, mesmo que me peçam o próprio corpo. De fato, as imaculadas glórias de Bali Maharaja são ouvidas em todo o mundo. O Senhor Vishnu, desejando recuperar a opulência de Indra, que fora extorquida por Bali, apareceu diante deste disfarçado de Brahmana e fê-lo cair de sua poderosa posição. Embora ciente da artimanha e proibido por seu guru, Bali, rei dos demônios, ainda assim deu a Vishnu a terra toda em caridade. Qual é o valor de um kshatriya desqualificado que continua vivo, mas deixa de lograr glória eterna mediante o trabalho realizado com seu corpo perecível para o benefício dos brahmanas? Shukadeva Goswami continuou. Tomando então uma decisão, o generoso Jarasandha disse a Krishna, Arjuna e Bhima: ó brahmanas eruditos, escolhei o que quiserdes, eu vos darei qualquer coisa, mesmo que seja minha própria cabeça. O Senhor Supremo disse: ó excelso rei,
Dá-nos um combate sob forma de duelo, se julgas isso apropriado. Somos príncipes e viemos solicitar uma luta. Não temos nenhum outro pedido a fazer-te. Aquele é Bhima, filho de Prita, e este é seu irmão Arjuna. Fica sabendo que eu sou o primo materno deles, Krishna, teu inimigo. Shukadeva Goswami continuou. Após ouvir este desafio, Magadharaja riu bem alto e disse com desprezo: tudo bem, tolos, eu vos darei um combate. Mas não lutarei contigo, Krishna, porque és um covarde. Tua força te abandonou no meio da batalha e fugiste de Mathura, tua capital, para te abrigares no mar. Quanto a este, Arjuna, ele não tem a mesma idade que eu, nem é muito forte. Como não se compara a mim, não deve ser o adversário. Bhima, porém, é tão forte quanto eu. Tendo dito isto, Jarasandha ofereceu a Bhimacena uma enorme massa e apanhou outra para si, e juntos saíram da cidade. Nos terrenos planos para a luta, localizados nos arredores da cidade, os dois heróis então começaram a lutar. Enlouquecidos com a fúria do combate, eles se golpeavam com suas massas semelhantes a relâmpagos. Enquanto giravam com destreza para a esquerda e para a direita, como atores dançando no palco, a luta apresentava um magnífico espetáculo. Quando as massas de Jarasandha e Bhimacena se chocavam, ó rei, o som alto era como o impacto de grandes presas de dois elefantes em luta, ou o estrondo de um relâmpago numa fulgurante tempestade elétrica. Eles brandiam suas massas um contra o outro com tamanha velocidade e força que, ao atingirem seus ombros, quadris, pés, mãos, coxas e clavículas, as armas amassavam e se quebravam como galhos de árvore arca, com os quais dois elefantes enfurecidos atacam um ao outro. Suas massas assim destruídas, aqueles formidáveis heróis entre os homens esmurravam-se iradamente com seus punhos de ferro. Enquanto se esbofeteavam, o som parecia o estrondo de elefantes em colisão ou o ribombar de severos trovões. Enquanto lutavam assim, esta competição entre adversários de treinamento, força e resistência iguais não chegava a uma conclusão, e por isso eles continuavam lutando, ó rei, sem nenhuma pausa. O Senhor Krishna conhecia o segredo do nascimento e da morte de seu inimigo Jarasandha, e também como a demônia Jara lhe restituíra a vida. Considerando tudo isto, o Senhor Krishna concedeu seu poder especial a Bhima. Tendo determinado como matar o inimigo, aquele senhor de visão infalível fez um sinal a Bhima, partindo ao meio o ramo de uma árvore. Entendendo aquele sinal, o poderoso Bhima, o melhor dos lutadores, agarrou seu adversário pelos pés e atirou-o ao chão. Bhima pisou numa das pernas de Jarasandha enquanto segurava a outra perna, e assim como um formidável elefante pode quebrar o galho de uma árvore, Bhima rasgou Jarasandha do ânus à cabeça. Os súditos do rei então viram-no jogado no chão em duas partes separadas, cada uma com uma única perna, coxa, testículo, quadril, ombro, braço, olho, sobrancelha e orelha, e com a metade das costas e do peito. Com a morte do senhor de Magadha, ergueu-se um grande clamor de lamentação.
enquanto Arjuna e Krishna congratularam Bhima abraçando-o. A incomensurável suprema personalidade de Deus, o sustentador e benfeitor de todos os seres vivos, coroou o filho de Jarasandha, Sahadeva, como o novo governante dos Mágadas. O Senhor, então, libertou todos os reis que Jarasandha aprisionara. Em relação a esse verso, né, Srila Prabhupada escreve: embora Jarasandha estivesse morto, nem Krishna nem os dois irmãos Pandavas reivindicaram o trono. Seu propósito em matar Jarasandha era impedi-lo de criar distúrbios na paz mundial. Um demônio sempre cria distúrbios, ao passo que um semideus sempre tenta manter a paz no mundo. A missão do Senhor Krishna é proteger as pessoas íntegras e matar os demônios que perturbam uma situação pacífica. Por isso o Senhor Krishna de imediato convocou o filho de Jarasandha, cujo nome era Sahadeva, e com as devidas cerimônias ritualísticas pediu-lhe que ocupasse o lugar de seu pai e reinasse pacificamente. O Senhor Krishna é o mestre de toda a criação cósmica e quer que todos vivam em paz e pratiquem a consciência de Krishna. Depois de instalar Sahadeva no trono, ele libertou todos os reis e príncipes que Jarasandha aprisionara sem necessidade. Então vemos aqui que há toda uma articulação para que Krishna fizesse esse arranjo, para que Jarasandha fosse morto, explicando para Yudhishthira que o sacrifício que ele queria fazer só ia ser possível se ele tivesse eliminado, todos os reis, toda a força negativa do planeta. E dessa forma, Jarasandha, os filhos, os irmãos de Yudhishthira saíram em todas as direções, conquistaram todos os reis, mas Jarasandha foi o único que eles não conseguiram derrubar. Então Krishna imediatamente falou o plano que Uddhava tinha em mente para que esse terrível demônio fosse derrotado. E dessa forma, vemos que tem uma parte aqui que explica o segredo que Krishna conhecia sobre esse demônio Jarasandha. Então, Prabhupada escreve que o Senhor Krishna conhecia o mistério do nascimento de Jarasandha. Que Jarasandha ele nasceu em duas partes diferentes de duas diferentes mães. Ao ver que o bebê era inútil, o seu pai jogou as duas partes na floresta, onde foram mais tarde encontradas por uma perversa feiticeira chamada Jara, e ela conseguiu juntar as duas partes do bebê de cima a baixo. E sabendo disso, o Senhor Krishna, portanto, sabia como matá-lo. Por isso que era a única forma de matá-lo era separando ao meio, porque ele já estava sob o efeito do feitiço de Jara, que uniu e ele só poderia ser abatido se realmente o cortasse no meio. E aí Bhima logrou essa vitória para que os reis fossem libertados e que fosse estabelecida a paz no planeta. Lógico que aqui tem os versos que dá para falar bastante, mas não tem nada assim de comentar à parte, como um acréscimo, vamos dizer assim. Mas o demônio ele sempre tem essa vontade de lutar, se lembra? Jarasandha ele queria assim, possuir tudo, não recusou a luta, como o seu avô Bali Maharaj cedeu todo o mundo material para Krishna, que veio como o Brahmana, não o Vamanadeva, essa encarnação dele, e da mesma forma ele se empolgou, vou dar também
oportunidade para que essa luta aconteça. Daí todos nós já sabemos, né, o resultado. No próximo capítulo esses reis vão ser libertados. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Toda glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna. Todas as glórias Srila Prabhupada e aos devotos reunidos. Haribol.